Hoje, terça-feira, em continuação à nossa reflexão diária, no dia de hoje nós estaremos lendo na primeira carta em que o apóstolo Paulo escrevera à igreja de Corinto, capítulo de número 12 e no versículo de número 11. E o texto nos diz da seguinte forma: Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. O apóstolo Paulo ele está aqui falando sobre a distribuição dos dons, o qual Deus presenteou a cada um de nós, cada uma pessoa qual se aproxima dele, e com propósitos, não é? E quem é o responsável aqui pela distribuição destes dons, conforme está escrito, que nós lemos aqui, é o próprio Espírito Santo. Nós observamos aqui, nos primeiros versículos da Bíblia, do capítulo em que lemos, em que o Espírito Santo, ele é o responsável, o agente responsável da distribuição dos dons com um propósito, né? Se nós observarmos, por exemplo, no versículo número 7, o texto diz: A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. O versículo de número 8, por exemplo, diz: Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar. E aqui nós continuamos observando, por exemplo, no versículo de número 10, o texto diz: a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Então veja que é o Espírito Santo do Senhor, que concede a cada um de nós o dom. E às vezes nós não entendemos qual a finalidade do dom. Ora, o texto deixa claro que cada um recebe o dom para exercer aquele dom que recebera. Por exemplo, se eu prego, eu tenho que fazer com que este dom qual o Espírito Santo me concedeu, eu exerça. Não adianta Deus ter me dado o dom de pregar e eu querer louvar, por exemplo. Igual quando Deus distribui este dom do louvor para alguma pessoa. E é nítido este comportamento. É nítido quando Deus chama a pessoa para ser o levita, para louvar o nome de Jesus. E também é nítido quando Deus chama alguém para pregar. A gente observa a autoridade nesta pessoa. Então, ao nós lermos esse texto, a primeira coisa que vem na nossa mente, o primeiro pensamento que vem à nossa mente é: mas isso de fato importa ou não importa para mim? Lógico que importa, a resposta certa é: importa sim, porque nós não somos uma obra do acaso, não é? Nós não somos uma obra do acaso. Deus nos criou com um propósito. O próprio texto diz: mais um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente como quer. Deus ele escolhe cada um de nós para exercer um ofício que traga resultados na sua obra. Deus ele é extraordinário. Então, nós sabemos que diante desta verdade, deste texto bíblico, nós somos importantes para Deus e nós somos exatamente importantes para a execução da obra do Senhor nosso Deus. O Espírito Santo nos presenteou com dons para que tivesse objetivos na obra do Senhor, para o crescimento da sua obra. Por exemplo, quando nós observamos aqui no capítulo 4 de Efésios, o apóstolo Paulo ele escreve também à igreja de Éfeso sobre
a distribuição. Agora, não somente a distribuição de dons, mas Deus chama pessoas específicas e com o objetivo do crescimento da obra do Senhor. Veja no capítulo 4, no versículo 11 de Efésios, o apóstolo Paulo escreve assim: Ele quem Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito, olha o propósito aqui, porque é que Deus distribuiu na pessoa do Espírito Santo dons. Olha o propósito para que é, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja, o texto em que lemos fala dos dons, aqui fala de escolhas de pessoas, então tanto as escolhas de pessoas para exercer o ministério, quanto os dons ministrados pelo Espírito Santo às nossas vidas, são exatamente para este fim, para o crescimento da igreja, para o crescimento do corpo. Este é o propósito. Eu sempre falo, eu sempre digo nas nossas aulas na escola bíblica dominical que Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus que fala conosco com objetivo, que Deus nos escolhe com propósito, com objetivo. Deus não é um Deus despropositadamente, que age despropositadamente, não, ele age com propósito. Ele te escolheu com propósito, ele te chamou com propósito, ele colocou um dom em você com propósito para que você o use para o benefício da obra do Senhor. Então, não desperdicemos o dom que Deus colocou em nós, o dom que o Espírito Santo derramou em nós. Não desperdicemos, usemos para que o nome do Senhor seja glorificado das nossas vidas. O texto ele é muito claro quando nós lemos. Quando nós lemos exatamente, existem diferentes tipos de dons, versículo 4 do capítulo 12. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, é o Espírito Santo que derrama sobre nós, que ministra esses dons. No versículo 5 ele diz: existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E no versículo 7 diz: a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejamos beneficiados. Você, eu, nós somos beneficiados pelo Senhor. Os dons do Espírito que Deus colocou em nós é para ser usado para o benefício da obra do Senhor nosso Deus. Entendamos nesta manhã que o Espírito Santo, ele é exatamente o agente, o Espírito Santo, ele é o agente responsável por distribuir os dons soberanamente. Ele é quem distribui. Então, não é o pastor que distribui os dons, não é a igreja que distribui os dons, mas é o Espírito Santo que concede os dons e derrama nas nossas vidas exatamente para que nós os usemos para que o nome de Deus seja glorificado. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã e que nós entendamos que os dons que o Espírito Santo derrama sobre nós é exatamente para nós usá-lo para que o nome de Deus seja glorificado. Eu quero orar com você e por você nesta manhã. Vamos orar? Querido Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pelos dons os quais o Senhor derramou sobre as nossas vidas. O Senhor nos presenteou. Obrigado, Jesus. Obrigado por este privilégio de ser escolhido por Ti e receber os dons do Espírito. Obrigado, Jesus, por esta manhã nós podemos ouvir do Senhor que o Senhor cuida de nós. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, por ter nos escolhido com todas as nossas falhas, mas o Senhor nos ama, o Senhor prova que nos ama, porque o Senhor se preocupa e cuida das nossas vidas. Portanto, Jesus, nesta manhã eu te agradeço. Isso nós fazemos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina para sempre. Amém.